Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. 10 homens justos podem anular a mente carnal. Já que estamos de acordo que há apenas uma mente carnal, não há razão para que 10 homens justos, Gênesis 18:32, não anulem a mente carnal para o mundo inteiro. Nem todos são receptivos, mas, felizmente, não temos que esperar por todos. Precisamos nos preocupar apenas com a percepção de que a atividade do Cristo em nossa consciência dissipa a mente carnal. Quando me envolvo em um trabalho espiritual, não é com o propósito de mudar qualquer conjunto de circunstâncias humanas. Meu único interesse é a percepção da atividade do Cristo dissolvendo o senso mortal. Lembre-se, há apenas uma alegação, a pretensão de que a mente carnal tem poder e que não só pode ter o poder maligno, mas, às vezes, pode até ter um bom poder. Todos os movimentos postos em ação por melhoria e igualdade raciais no mundo de hoje são o resultado de uma atividade espiritual. Sempre houve aqueles que sabiam que existe apenas um, e, por causa daqueles poucos, houve uma oração justa para levantar a situação racial e, eventualmente, nos conduzir para o amanhã da unidade. O que você testemunha na forma de protestos e demonstrações é realmente a mente carnal tentando ser boa, mas não é boa, porque não trará liberdade. Liberdade, igualdade e justiça são provocadas apenas por uma mudança de consciência. Assim, os verdadeiros trabalhadores trabalharão nos bastidores, realizando a atividade do Cristo, dissolvendo as crenças humanas, as teorias humanas e os antagonismos humanos. Se fôssemos orar para remover os pecados de nossos amigos, parentes ou comunidade, e se fôssemos bem-sucedidos, o que seria alcançado? A mente humana ainda está lá, e é sempre um terreno fértil para receber mais pecados e, amanhã, teríamos que orar para remover mais estes pecados. É por isso que o Mestre ensinou que, se um erro for removido, talvez estejamos abrindo espaço para mais outros 7 entrarem. Portanto, não estamos realmente nos preparando para tornar o homem melhor, e não estamos orando para que ele perca seus pecados. Estamos orando para que a atividade do Cristo tome conta de sua consciência. Quando isto ocorre, não há mais pecado nele, porque não há espaço para o pecado na mente de Cristo. O que é igualdade racial? Que preço foi pago na Guerra Civil para libertar os negros e quão pouca liberdade a guerra realmente trouxe? Você não vê que a mente carnal estava operando do lado do norte e do sul, operando tanto como bem quanto como mal? Se Deus entrasse nessa cena, haveria liberdade, e não haveria o atraso nas oportunidades culturais e econômicas que existe hoje no sul, entre os negros e a população branca. Por causa desta defasagem, se vivêssemos em uma cidade do sul de 10.000 pessoas e 8.000 dessas pessoas fossem negros com pouca ou nenhuma educação, é compreensível que tivéssemos dificuldade em garantir-lhes igualdade. Então, qual é a resposta? Se estamos orando espiritualmente, não seremos chamados para uma solução para esses problemas. Somos chamados apenas para o reconhecimento do reino de Cristo. Só então veremos o assunto resolvido e haverá mudanças. O mundo deve encarar o fato
de que as raças negra e amarela são a maioria. E pode estar próximo o dia em que controlarão este mundo inteiro, com base nos números. A única maneira de se preparar para isso é fornecer educação, vantagens culturais e oportunidades para o desenvolvimento espiritual dos povos africanos e asiáticos, para que todos possamos nos encontrar em igualdade nas assembleias deliberativas do mundo ou em nosso próprio congresso, e nos regozijarmos nisso. Se a educação do negro e seu desenvolvimento cultural tivessem começado em grande escala depois da Guerra Civil, quem se importaria hoje se ele votasse na maioria? Quem no Havaí se importa que os japoneses votem na maioria? Quem se importa? Ninguém se importa, porque os japoneses alcançaram certo ponto de educação, cultura e dotes espirituais. Mas pense que objeção haveria se isso estivesse acontecendo e os japoneses estivessem no nível cultural, educacional e espiritual de muitos dos negros do Sul, aos quais foi negada a oportunidade de se desenvolverem. Então, você não vê que a questão não é realmente quem vota, ou quem vota na maioria. Se todos nós formos igualmente bem educados, cultos e dotados de espiritualidade, é assim que vamos testemunhar uma organização das Nações Unidas, que possa votar efetivamente, porque os países educacional, cultural e espiritualmente não favorecidos não votarão na maioria. Quando a atividade do Cristo assumir o controle, em uma geração ou duas, isto produzirá igualdade completa. Então, ninguém realmente se importará com o grupo étnico ou racial que governará nossa cidade ou nosso país, porque a dedicação e empenho de qualquer um deles seria basicamente os mesmos. Não temos melhor exemplo disso no mundo do que no Havaí, onde, no contexto atual, há um chinês e há 2 descendentes de japoneses nos corredores do Congresso. E ninguém questiona seu patriotismo ou capacidade de representar seu Estado. Ninguém questiona sua inteligência e ninguém questiona sua cultura. Por quê? Porque a igualdade não é meramente um serviço de boca para fora. Eles são iguais a qualquer pessoa em sua educação, cultura e dotes espirituais. E por essa razão, ninguém se preocupa com o fato de 3 dos nossos representantes do Havaí serem descendentes de asiáticos. Esta é uma ótima lição para lembrar. Que diferença faria se eventualmente todos no Congresso fossem negros ou orientais? Se todos tivessem o patriotismo, a educação, a cultura e o dom espiritual? Isso faria alguma diferença? Claro que não. Por anos e anos, os judeus viveram nos Estados Unidos como uma minoria. E eles foram governados quase inteiramente por protestantes e católicos. E isso não causou nenhum atrito. Os negros viveram como minoria no norte, sob o governo da população branca, e melhoraram continuamente seu status econômico, educacional e cultural. Todo o assunto das relações raciais e do preconceito religioso está sendo abordado do ângulo errado. Deve ser abordado a partir do ponto de educação, cultura e dom espiritual. Estes, e somente estes, contribuem para a igualdade. Não apenas nascer em um certo grupo racial, cultural ou nacionalista. Isso não faz a igualdade, embora deva contribuir para uma igualdade de oportunidades. Não está em nossa jurisdição decidir estas coisas humanamente.
mas nos é dado orar. Nossa oração não é para o fim dos conflitos interraciais, ou para que o mundo seja humanamente melhor. Nos é dado orar para que o reino de Deus seja realizado na terra, que a atividade do Cristo seja manifestada na consciência humana e que a mente carnal seja reconhecida pelo não poder diante da presença do Cristo. Um grupo de estudantes sinceros orando dessa maneira constitui realmente um pano de fundo espiritual. Orando esta oração, vamos testemunhar as mudanças que ocorrerão na Terra. A mente carnal operando nas relações humanas. Vamos aplicar isso agora às nossas famílias imediatas, incluindo nossas tias, tios, sobrinhas e sobrinhos. Não precisamos procurar muito para ver a mente carnal operando. O que devemos fazer sobre isso? Vamos começar uma cruzada? Você pode fazer melhor do que tentar mudar seus parentes ou dizer-lhes o que fazer. Esse não é o caminho. O caminho é a oração. O caminho é realizar a atividade do Cristo na consciência humana, perceber o não poder da mente carnal e perceber que a mente carnal não tem lei para sustentá-la. Não estamos firmando juízo sobre quem ou o que é a mente carnal. Estamos anulando-a, percebendo que, qualquer que seja o grau dela, que ainda esteja em nós, ele também precisa ser anulado. Na experiência com nossas famílias, grandes ou pequenas, sabemos que a mente carnal está operando. E sabemos que ela continuará a operar, até que alguém, com Deus, realize a atividade do Cristo na consciência humana e revele o não poder da mente carnal. O trabalho deve ser mantido em uma base impessoal. Não se deve apontar dedos para pessoas ou ideologias. Não deve haver imperícia mental. Deve haver apenas a realização da atividade do Cristo e o não poder da mente carnal. E então, deixar acontecer. A mente carnal nem sempre age perversamente. Houve casos de homens na vida pública que pessoalmente não foram desonestos, mas cujas vidas foram arruinadas pela corrupção. A mente carnal os cegou para o que estava acontecendo e os fez confiar nas pessoas erradas. Mesmo nos homens bons, a mente carnal opera para torná-los descuidados e confiantes. Portanto, quando falamos sobre o não poder da mente carnal, vamos também ter certeza de que queremos dizer boa humanidade tanto quanto má humanidade, porque ambas são a mente carnal em operação. Quantas vezes são boas as pessoas responsáveis por fazer daqueles que amam parasitas? Em sua bondade, elas querem ajudar as pessoas, até que essas pessoas não consigam mais se ajudar. Esta é a mente carnal agindo como um bem humano. O que queremos é a realização da atividade do Cristo na consciência humana. E assim, nossa oração é reconhecer o Cristo como o único poder, a única consciência e a mente carnal como o braço de carne, ou o nada. Uma compreensão desse tipo de trabalho mundial abrirá muitas ramificações da oração. Houve e há pessoas na Terra hoje que realmente alcançaram uma compreensão da natureza da oração. E muitos que passaram da cena visível estão transformando a consciência pela sua dedicação contínua à oração. Esta é uma razão pela qual a consciência está se tornando mais espiritual. Nunca acredite
que um empilhamento de anos ou uma acumulação de séculos tenha algo a ver com isso. Tornar-se um meio espiritual para entrar em contato com a consciência espiritual, assim é a consciência dedicada de indivíduos que compreendem a natureza da oração, que está transformando o mundo. Todo aquele que se engaja em uma atividade mundial de verdadeira natureza de oração, a oração de contato espiritual, não o tipo de oração que pede a Deus para fazer algo, dar-lhe vitória ou derrotar seu oponente. Deve estar alcançando alguém em algum lugar. Alguém em um leito de doente está sendo curado. Alguém no leito de morte está sendo levantado. Alguém em um acidente está sendo levantado. Ou alguém em alguma fase da mortalidade está sendo levado aonde ele vai encontrar a pessoa ou o livro que o colocará no caminho. Então, eu vejo como uma missão de todo estudante do caminho infinito doar não menos de um período a cada dia para uma meditação mundial inteligente.